Uma pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde mostra que 280 milhões de pessoas viviam com depressão em 2019. No Brasil, eram 11 milhões e 500 mil homens e mulheres enfrentando a doença, cerca de 6% da nossa população. O percentual é o segundo maior nas Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2020, devido à pandemia da Covid-19, esses índices tiveram um aumento de 25%. Um projeto aprovado pelo Senado cria a Semana de Conscientização sobre a Depressão. A ideia é colocar o tema em pauta e ajudar a informar a população sobre os perigos da doença e a importância do tratamento adequado. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com Érica Neves, psicóloga da plataforma Terapia de Bolso. Érica, eu já te agradeço por participar aqui do Cidadania e começo te perguntando por que é tão importante a gente criar no Brasil essa semana de conscientização da depressão. Olá, é uma honra estar aqui nesse momento falando de um tema tão necessário, tão urgente. Já era antes do período pandêmico, tornou-se ainda maior agora. E a importância de dedicar um tempo para a conscientização é justamente para determinar que não pode haver preconceito sobre os sintomas da depressão. Não pode haver mais resistência quanto ao tratamento. E não pode haver mais, da nossa parte, os profissionais de saúde, uma exclusividade para um determinado público. Nós precisamos expandir essa informação e nada melhor do que uma campanha de um tempo e que conscientize em grande escala. Érica, você falou uma palavra que é muito associada à depressão e aos transtornos mentais em geral, que é preconceito. Por que é tão difícil lutar contra esse preconceito? Sim, porque até os anos 90 a psiquiatria andava muito associada à psicologia, mas a psiquiatria voltada para os transtornos mentais severos. Então criou-se no senso comum uma forma de acreditar que ir ao psicólogo é porque está louco. Ainda que fosse, se o que há solução está ótimo. E todos nós temos garantido os nossos 20% de neurose, que é um lapso de memória, é um esquecimento, é um ato falho. O que é do humano? E o que é do humano e que é tratável, que é possível de solução, a gente precisa buscar esse caminho. E desenvolver 80% de potencial saudável ao qual todos nós temos direito e merecimento. Então, dessa forma, conscientizar é extirpar, acabar com o preconceito, porque saúde mental é, de fato, a riqueza, o tesouro desse século. E a gente precisa promover saúde emocional, saúde mental. Para quê? Para que haja saúde e longevidade. Porque viver é bom, agora viver com saúde e com o direito da longevidade é melhor ainda. Érica, isso que você falou é importante, porque até nesse estudo que a gente estava citando no início do programa, mostra, a Organização Mundial da Saúde mostra que mais da metade das pessoas que sofrem com depressão, elas temem, né, procurar ajuda devido a esse preconceito, né? Então, a semana, ela vai ajudar a diminuir, porque quanto mais a gente fala sobre um assunto, menos preconceito se tem sobre ele. Mas eu queria que você explicasse uma coisa que é muito importante para quem está em casa. As pessoas misturam muito os conceitos de depressão e melancolia, e muitas nem sabem que, às vezes, a depressão tem uma causa química do funcionamento do próprio corpo. Em uma linguagem simples, vamos explicar a diferença, porque os dois precisam de ajuda, lógico, de ajuda profissional, e tem tratamento. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre os dois? Sim, olha que bacana. Nós já nascemos com o aparelho psíquico, assim como nascemos com os nossos olhos, a cor do nosso cabelo. Então, faz parte de nós, que seja o aparelho psíquico. O campo emocional, tristeza, alegria, raiva, afeto, repulsa. Mecanismo de defesa e preservação da nossa espécie. Essas 5 emoções básicas. Uma delas é a tristeza, porque diante de perda, é natural que eu sinta tristeza. E aí eu tenho um objetivo, eu estou triste porque eu perdi um animal de estimação. Eu estou triste porque não passei num concurso. Eu estou triste porque eu briguei com uma amiga. Eu tenho razão, mudei de cidade, estou num processo de adaptação.
Agora, tem a tristeza que ela não é tratada, ela não é olhada e ela sai de uma tristeza de um mecanismo de defesa natural para que eu não seja apático, robotizado, e ela avança para uma tristeza moderada e profunda. Nesse momento, na química, na salada neuroquímica dentro do nosso cérebro, que é um órgão vital, há uma baixa de serotonina, dopamina, neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer. Então, é algo, sim, biológico. O fator biológico que ele vai manifestar no comportamento, no desânimo. Eu gostava muito de futebol, não gosto mais. Eu gostava muito de trabalhos manuais, era um prazer para mim, não gosto mais. Paro de sair de casa, abandono hábitos de higiene pessoal. E isso vai acontecendo tão gradativo que eu posso sair de uma tristeza comum, natural, para uma tristeza moderada, para uma depressão e ir graduando até um quadro severo. Então, para que essa semana de conscientização, ela vai aproximar o que é o perigo de um transtorno mental, depressão ou transtorno misto, depressão e ansiedade, e o que é o nosso potencial saudável, que eu posso tratar ao ponto que essa tristeza não saia do lugar comum, o lugar natural dela. A Organização Mundial da Saúde já determinou a depressão como o mal do século atual. Sim. Eu queria te perguntar, então, como debelar esse mal? Você está trazendo alguns pontos, mas, por exemplo, depois da pandemia da Covid, a gente teve um aumento absurdo de casos de depressão, cerca de 25% no mundo inteiro. Então, um quadro que a gente esperava estar melhorando, piorou bastante. É possível a gente vencer a depressão a médio prazo, pelo menos? É possível, é possível. Olha, nós mulheres, nós temos a tensão pré-menstrual que envolve um grau de depressão leve, pela baixa de serotonina própria desse período. Agora, a gente precisa, no autoconhecimento, saber que depressão nem sempre é choro. Irritabilidade também é um sintoma. E se eu estou naquele período, eu já detectei, esse período eu vou pegar mais leve comigo, eu vou cuidar mais de mim, eu vou deixar tarefas pesadas, eu vou adiar, porque eu entendi que o meu corpo nessa semana não corresponde a isso. É possível a partir do momento que a gente informa e a pessoa está consciente do que o corpo dela corresponde ou não. O perigo é que nós acostumamos, especialmente na nossa cultura brasileira, levar o corpo à exaustão. A gente acha bonito dizer, quando eu fui dormir, eu deitei feito uma pedra. Quando eu parei meu expediente, eu já estava morta. E a gente diz isso como se fosse um pódio. Olha, eu sou a senhora superação, o senhor superação. Só que isso leva o corpo num nível de desgaste que a resposta dele vai ser um recolhimento. Os sintomas da depressão também são mensageiros. Eles também estão dizendo, está insuportável, olha para si. Então, eu posso orientar mulheres, posso orientar adolescentes, jovens, homens e dizer, você tem um volume para carregar. Você pode escolher como recurso uma bolsa que você vai carregar no ombro e vai detonar a sua coluna, ou você pode escolher o recurso de uma mala de rodinha que não desgaste tanto o teu físico. Agora, pós-pandêmico, nós estamos em luto coletivo, nós estamos remendando a nossa alma, sentindo as ausências, as nossas perdas. No micro, na família, no macro, no nosso município e em nível mundial, nós estamos em luto coletivo. O brasileiro entende o luto como o dia do enterro, o dia do velório ou do culto fúnebre e acabou. Mas luto não é doença, é um processo e ele não é linear, ele é um espiral. Tem dia que a saudade vai doer de dilacerar a alma, rasgar o coração. E tem dia que eu vou estar lá em cima com essa saudade, essa dor, essa amputação emocional mais cicatrizada. E como que eu vou saber disso? Se alguém me ensinar, se alguém me disser quais são os primeiros socorros no processo de luto.
quais são os primeiros socorros no momento de uma tristeza profunda. E de posse desse conhecimento, dessa caixinha de primeiros socorros emocional, eu dou conta de viver os meus dias e encontrar novos sentidos, apesar de tamanha dor. Érica, vou aproveitar essa resposta que você deu. Você levantou 2 pontos que eu quero aprofundar um pouco mais. Um deles diz respeito exatamente à questão que mostra que o Brasil ele tem uma incidência maior que a mundial, né? De acordo com essa pesquisa da Organização Mundial da Saúde. São cerca de 6% dos brasileiros que lidam com a depressão e a média mundial é de pouco mais de 4%. Você falou um pouquinho dessa nossa cultura de se orgulhar de fazer demais. Tem outros pontos que você, como psicóloga, como terapeuta, percebe na nossa cultura que agravam? Sim, eu amo ser brasileira, eu amo ser serrana, teresopolitana, e eu estudo o script transgeracional e o script cultural da nossa nação e da minha região. Então, nós somos conhecidos mundialmente pelo carnaval e pelo futebol. Para a gente, para a nossa memória coletiva, pode ficar como se a gente tivesse âncoras e pico de alegria, de euforia, mas que a gente não teria uma satisfação, uma harmonia mais constante na vida. Então, a gente tem uma euforia muito grande dada por esporte, ou pela dança, ou pela música, ou pela cultura, e depois nós voltamos para um período, digamos assim, de sofrência. Se essa verdade entra para o inconsciente coletivo, ela é perigosa. Então, por que o brasileiro, num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, está com esse destaque? Se tudo aqui na nossa terra está favorável à natureza, à música, à cultura, ao esporte, sim. Se tudo aqui é tão enriquecedor, a comida natural, as frutas tropicais, por que a gente caiu nessa? Por conta de um script, de uma trajetória de sacrifícios e de lutas, e por conta de acreditar que o brasileiro ele é da labuta, ele é da engrenagem, ele é da luta, do suor do teu rosto comerás. Está tudo bem viver dessa forma, se eu respeito o meu corpo e os limites do meu corpo. Então, eu posso dar um salto quântico agora e dizer, não, a minha cultura tem alegria, euforia e tem uma satisfação mais constante. Eu posso aprender a praticar gratidão. Eu posso aprender a contemplar a natureza. Nós somos seres da natureza. A gente se prendeu nessa selva de pedra por conta de uma evolução, mas nós pertencemos à natureza. E aqui, quando eu chamo jovens para fazer uma trilha, eles falam, vamos ter contato com a natureza, mas nós somos ela. Então, eu estou tendo contato com a natureza quando eu estou com outro humano. É tamanha a nossa desconexão e num país propício a esse encontro. E essa fluidez de alma, de mente, de coração, que reverbera para o físico. Porque o físico ele vai manifestar tudo aquilo que eu trabalho no meu campo emocional. O corpo físico, ele fala, uma alergia fala o que eu estou fazendo comigo. Uma enxaqueca constante está dizendo para mim, olha, você está tentando resolver esse problema quebrando a própria cabeça. Para, se afasta um pouco, assiste de longe esse problema, esse conflito, para um insight de solução. Os insights a gente promove como? Com contemplação, respiração consciente, uma caminhada. Você pode ir de um ponto a outro. Na ida, você está com o pensamento saturado, tentando resolver um conflito. Forças que se contrapõem. Na volta, você já oxigenou a mente, você já liberou uma endorfina, uma dopamina e você já promoveu os seus próprios insights de resolução. Então, muitas respostas estão em nós. Érica, o outro ponto que eu queria puxar de volta para a gente aprofundar mais é a questão do aumento da prevalência da depressão entre jovens. Uma pesquisa feita pelo American Economic Review mostra que
há um aumento de 83% na prevalência da depressão entre jovens com idade de, no máximo, 28 anos, né? Entre 18 e 28 anos. E isso você mesma falou aqui rapidamente também, que é uma realidade no Brasil. Por que está aumentando tanto, principalmente entre os mais jovens? Sim, entre os mais jovens que já nasceram na era tecnológica, o excesso de tela, há pesquisas recentes que apontam esse excesso de telas, a forma de memorizar mudou, as vivências corporais, subir em árvore, escalar, brincar de pique, coisas que faziam com que a gente ganhasse uma robustez na alma desde a infância, se perdem pelo modo como mudou o que seja entretenimento e lazer, é muito parado, é muito contido. A forma de se relacionar sempre à distância, quem está perto está longe, quem está longe está próximo, está íntimo, sendo que é uma relação superficial no trato, no contato, no campo energético de dois humanos que se encontram para conversar, para jogar um jogo de tabuleiro ou algo assim. A ditadura da beleza sobre os jovens, a ditadura do consumo e também da competitividade. Tira esse jovem do aqui e agora, então ele fica na ansiedade do lá então, quando eu conquistar, ou na melancolia, na tristeza, na depressão do era uma vez. Se eu tivesse feito, se eu tivesse visto essa oportunidade, se eu tivesse estudado outro campo. Então, essa retirada do aqui e agora, essa cadeira de balanço, promove essa tristeza, esse mal-estar, concorrendo com a ansiedade. Então, de fato, os jovens estão sendo afetados de uma forma surreal para o tempo atual, onde a gente tem a comunicação, a orientação na palma da mão. Na sua visão, as redes sociais agravam isso? Agravam, sim, se não souber usar, se não tiver um adulto que o instrua. Nas redes sociais há tudo de bom. Proximidade com familiares que moram longe, oportunidade de curso, de estudo, de intercâmbio, há tudo de bom. Mas é necessário, porque o jovem ele vai trabalhar com onipotência, eu tudo posso. A onipotência juvenil é como se ele tivesse o tempo todo pela frente e plenos poderes. Então, um adulto estruturado, maduro, precisa dizer, não, há limite. Há limite de uso, há limite de escolhas. Você não vai fazer uma trilha nas redes sociais que toque na moral, nos valores, nos princípios, ou que leve você para uma perda de tempo infrutífera, que você não está adquirindo conhecimento, não está fazendo relacionamentos saudáveis. Então, um adulto precisa monitorar até que ele se reestruture e dê conta de si. Porque chega uma hora que esse jovem, quando ele fizer um contrato, ele vai assinar esse contrato. É essa hora que o adulto, o educador mais próximo, vai poder confiar tudo que depositou nele sobre como é viver, como é decidir, como é fazer escolhas, principalmente na rede social, que é um mundo aberto. Então, o adulto precisa monitorar, sim, porque é uma janela aberta para o mundo, para o bem e para o mal. Érica, na sua visão, existe subinvestimento no tratamento da saúde mental no Brasil? E quais as consequências disso? Sim, precisa ser mais investido, a medicina precisa dar as mãos para a psicologia, a gente precisa caminhar junto, a gente precisa levar isso a sério. Um outro campo das ciências super necessário é a nutrição, porque a alimentação conta e conta muito. Uma boa alimentação evita que a gente faça uso de medicações, porque você já está nutrindo o seu corpo. Então, a gente precisa unir forças na escola. Algumas escolas já trabalham com uma disciplina chamada Educação Emocional ou Escola da Inteligência, que facilita essa criança, esse adolescente a aprender a lidar com as emoções de forma preventiva e saber que esse campo está em nós para a manutenção da vida e preservação da nossa espécie, não é para o mal. Se eu sinto raiva, raiva é emoção da construção. É por isso que o jogador, que o atleta, ele pontua, porque ele tem esse combustível em si.
Eu só preciso colocar as minhas emoções no volume adequado, na sintonia certa, para proteger o meu corpo, o templo onde eu existo e sobrevivo. Então, existe sim uma necessidade maior de investimento. Eu volto a dizer, eu também sou professora, lecionei nas classes de alfabetização, depois fui atuar na psicologia escolar e clínica. E hoje trabalho com saúde mental do educador. É necessário um investimento maior na instrução, nas escolas, tanto para a equipe de educadores como para os alunos, das prevenções, das medidas e do trato dentro de uma educação emocional. É um investimento para uma vida de qualidade, saúde e longevidade, que a gente viva bem o maior tempo possível. Eu vou pedir para você, então, agora, antes da gente encerrar, a gente está chegando, está pertinho do final, mas a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Duas coisas. O que você diria para um pai e uma mãe que estão lidando com um jovem dentro de casa com depressão e estão tendo dificuldade para fazer, para ajudá-lo? Para um pai e uma mãe com um filho, né? Isso. Um minutinho. Que você acabou de falar para a pessoa em si, né? Que não adianta só desabafar, mas que ela tem que procurar ajuda profissional. Para um pai e uma mãe lidando com um jovem ou uma jovem com depressão dentro de casa. Sim, quando o jovem, o filho, está dentro de casa, trancado no quarto, não há grupo social, não tem um melhor amigo, não tem um hobby, nada ancora ele na vida, o ideal é fazer esse convite. Filho, vamos até um profissional que te ouça, que entenda o que está acontecendo no fator biológico, no fator psicológico e social. E ele vai te mostrar os meios, os recursos para que você dê conta e supere essa fase. É uma fase, vai passar. Agora, se esse jovem diz para os pais, não, eu não quero ir, eu não vou falar de mim para um estranho, eu já conheci casos semelhantes, então vou dizer com segurança, eu não quero falar de mim para um estranho, com 15 anos, 16 anos, na idade que for, da juventude, da adolescência. Então eu sugiro e indico, vá mesmo o pai ou a mãe, para que eles aprendam como lidar com essa fase do filho. Porque na adolescência há uma mudança hormonal muito grande e há uma necessidade natural pela busca da identidade. Ele está tateando quem eu sou para além dos meus pais, quem eu sou na cultura que eu estou inserido. Então, é um momento apenas de auxílio para que ele faça a travessia e que ele dê conta de vencer esse desafio e galgar a vida. O objetivo de uma psicoterapia é a alta. É um processo com princípio, meio e fim. Então, ele vai fazer parte de um projeto de vida. E um nó emocional que é desatado dentro de uma sessão terapêutica, desatado para a vida. É um ganho para a vida. E para aquelas pessoas, aqueles jovens que trazem algum transtorno, algum trauma severo, existem terapias de reprogramação de memória traumática com o psicólogo. Então, respire fundo e foco na solução. A solução e mais acessível do que a gente possa imaginar, mais próximo do que a gente possa imaginar. Por isso, mais uma vez, tão importante uma semana de debate, palestras e conscientização. E antes da gente encerrar, então, eu queria que você falasse, na sua visão, o que é fundamental que seja debatido nessa semana, que a previsão é que aconteça ali até metade do mês de outubro. Em primeiro lugar, que a medicina dê as mãos à psicologia, a psicologia dê as mãos à medicina para somar forças junto com a nutrição, para em larga escala a gente unir forças e mostrar que há tratamento, que há solução. Em segundo lugar, mostrar os recursos, os mais atuais, leitura, aplicativo, psicoterapias, modelos de psicoterapias, para tornar as pessoas que precisam lúcidas, atentas e conscientes desses caminhos. E ela, na sua autonomia, será capaz de escolher. Eu me trato melhor com esse modelo ou com aquele modelo, mas há luz e não está no fim do túnel, está bem mais próxima. Érica, muito obrigado pela entrevista.
E meu muito obrigado a você que nos prestigia com sua audiência. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv ou pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.